Impeachment nunca mais. Finalmente, o presidente Bolsonaro conseguiu fazer o presidente da Câmara e o presidente do Senado. São dois parlamentares manifestamente favoráveis ao presidente Bolsonaro e que são contra o impeachment. Seria interessante a sociedade entender como é que é o processo de impeachment, porque parece que o impeachment agora virou um dos artigos do Código do Consumidor, não serve troca. Não é bem assim. Para que o processo de impeachment ocorra, primeiro que ele é um processo político. Pode ter causa jurídica, mas ele é um processo político. E por ser um processo político, ele depende de alguns fatores. Por exemplo, o presidente que tiver o apoio no parlamento jamais correrá o risco de ser impeachado, né? De ser impedido nas suas funções. A sociedade, estando de uma certa forma contente com o governo, também não vai pressionar, a não ser que haja um caso muito grave, né? Muito grave, do qual o presidente Bolsonaro não está livre. A questão do coronavírus é uma das causas que pode causar, né, um impeachment diante da atrapalhação que houve no governo e a falta de competência dos seus membros no combate à pandemia. É bom lembrar um pouco os episódios dos nossos impeachments que nós já tivemos. O Collor não tinha apoio do Congresso, porque ele achava que ele era independente, cometeu uma série de problemas administrativos e a questão do sequestro bancário levou a sociedade para as ruas. E aí o parlamento não suporta e votou o impeachment de Collor. O impeachment de Lula não ocorreu. E interessante que o caso do Lula era o mensalão, um processo que corria pelo Supremo Tribunal Federal, onde havia provas a respeito das falcatruas que os membros do partido faziam no governo. Uma quadrilha, isso definido pelo decano do Supremo Tribunal Federal, que havia apossado o poder público, né? Mas o Lula tinha a força no parlamento, tinha apoio no parlamento e a sociedade não estava muito preocupada com isso. Portanto, o Lula passou em brancas nuvens, né? A imprensa estava ao seu lado, conseguiu se blindar com nós contra eles, e passou para a sociedade de que ele era um perseguido, as elites estavam o perseguindo, então passou tranquilamente. Mas o Lula caberia sim um impeachment, só que não ocorreram os três fatores que determinam o impeachment. A Dilma Rousseff foi clara a sua indisposição para com o Congresso Nacional, deu as costas para o Congresso Nacional, já não tinha muita aceitação popular e ficou claro que ela destruturou a economia, voltou à inflação e aumentou o déficit público. A sociedade não gostou disso e ela foi cassada. O Temer, apesar de ter cometido uma falta grave, não conseguiu passar pelo processo de impeachment. Primeiro porque ele tinha um apoio do parlamento. Segundo que era um processo temporário, um tampão, a situação do país não era tranquila, um processo de impeachment naquele momento para um exercício curto de um presidente seria um desastre maior, e ele não passou pelo impeachment. Não, foi preso, mas, como ele diz, ele foi sequestrado. Então, o processo de impeachment não é uma solução para o problema do Brasil, na minha opinião. Isso demonstra uma total falta de maturidade política da sociedade.
Porque quando nós escolhemos o presidente da República, nós escolhemos pelas suas qualidades, pelo seu passado, enfim, por tudo aquilo que ele já realizou. Mas, infelizmente, nesses últimos anos, a gente está votando o famoso voto útil, né? Sempre votando no escuro para não eleger o pior. Então, nesse sentido, acho que a sociedade precisaria evoluir um pouco, pensar um pouco em como escolher os seus candidatos e como elegê-los. O Centrão é uma garantia de que os processos de impeachment não transitarão pela Câmara, mas, presidente, o senhor esteve lá, 28 anos, o senhor conhece muito bem o Centrão. O Centrão não tem mãe.